Oi, eu tô de volta, eu sou a professora Poliana Lira. A gente estuda junto, a gente conversa junto sobre todas as nossas questões da nossa área, né? Da área da saúde, na área da farmácia. E hoje a gente separou aqui, nós marcamos um encontro e nós separamos um tempinho para conversar sobre a verdade sobre os óleos essenciais. Sabe por que eu quis reservar um tempo para conversar sobre óleos essenciais? Porque eu já fui do time que não acreditava, que não dava a menor bola, não dava a menor moral para óleo essencial. E eu vou contar para você em que momento a minha história encontrou com a história dos óleos essenciais e que de fato eu comecei a fazer uso mesmo. Eu aderi ao uso dos óleos essenciais na minha vida, na minha família, na minha rotina, no meu dia a dia, tá bom? Então, aqui nós vamos falar então sobre esse primeiro contato que eu tive prático. Claro que durante a formação, né? Se você não me conhece, eu sou farmacêutica industrial e bioquímica. Minha carreira ela começa na indústria farmacêutica, mas ela é desenvolvida muito mais na parte de laboratório. Mas na indústria farmacêutica eu trabalhei com desenvolvimento de medicamentos, trabalhei muito com a parte de farmacotécnica, né? Me apaixonei por essa parte. Então, eu sempre respeitei muito, digamos assim, a química dos medicamentos, sabe? Então, o produto natural para mim, ele sempre ficou assim como uma disciplina que eu vi na faculdade, tá? Então, temas como homeopatia, aromaterapia, óleos essenciais, eram coisas, fitoterapia, né? Eram coisas que eu tinha visto e que, ok, super interessante, mas na hora da febre, na hora do vamos ver, não, muito obrigada, né? E toquei a minha vida, desenvolvi a minha carreira, até que um belo dia eu tive um encontro, então, com a necessidade de fazer uso dos óleos essenciais. Então, vou contar para você essa parte aí, né, da minha história, e depois eu vou apresentar para você a verdade sobre os óleos essenciais. Como a gente cria um paradigma de que o óleo essencial é uma coisa que não funciona, que é balela, que é conversa fiada, principalmente nós que somos de uma área muito tecnológica, uma área muito cheia de conceitos, né? Conceitos moleculares e tudo. Então, o pessoal da saúde, enfermeiro, médico, próprio farmacêutico, biólogo, biomédico, se não tiver uma coisa muito química, uma explicação muito biológica, um mecanismo muito bem definido, a gente já fica meio inseguro, né? Então, eu também tenho esse perfil, sempre tive. Mas eu vou contar para você a verdade mesmo sobre os óleos essenciais. Já me fala aí se você faz uso de óleo essencial ou não, ou já fez, né? Ou de produtos naturais em geral, tá? Plantas medicinais também. E depois que eu mostrar para você essa verdade, que seria mais a base química mesmo dos óleos essenciais, eu pretendo aí finalizar o nosso encontro explicando qual é o momento do Brasil na produção, na exportação desses produtos. Nós sabemos que nós vivemos em um país de dimensões continentais, né? E temos um potencial de vegetação, de biodiversidade gigantesco, né? Então, será que nós estamos explorando, né, de uma forma, claro, sustentável, mas toda essa diversidade que nós temos? O que você acha? Ou será que, apesar de toda essa biodiversidade, a gente ainda paga para importar óleo essencial aqui no Brasil? O que você acha? A indústria brasileira ela é muito forte, né, na parte de cosméticos, na parte de produtos de higiene, na parte de medicamentos e alimentos, que são indústrias que utilizam os óleos essenciais como insumos, né, como coadjuvantes. Então, será que a gente produz e a gente se autossustenta nessa cadeia produtiva? O que você acha? Acho que essa resposta aí você deve ter acertado. Eu vou começar então contando para você como surgiu então o meu encontro com a aromaterapia, né, os óleos essenciais. Acontece que eu tive uma gestação muito difícil, a primeira gestação, né, da minha filha, e eu tive hiperemese gravídica, eu tinha crises de náusea era o dia inteiro, né, mas eu tinha crises de vômito, sim, eram violentas mesmo. Eu tomava água, me alimentava, qualquer coisa que eu ingeria,
eu sentia mal, né? E aí eu vomitava. Pra você ter ideia, eu engordei menos de 8 quilos na gestação. Foi uma gestação muito, muito, muito difícil. Eu tive que internar, né, por desidratação, ameaça de parto prematuro, enfim. Foi uma gestação muito conturbada, apesar de saudável, né? Não tive nada que arriscasse, né, o desenvolvimento dela, nem a questão de ter que interromper a gestação, mas eu tive sintomas muito, muito, muito intensos durante a gestação. Então, as minhas crises de vômito, elas chegavam aí numa média de 4 a 6 por dia. Basicamente, toda vez que eu me alimentava ou tomava água, eu vomitava. Então, essa foi a minha gestação, minha primeira gestação, tá? Durou 36 semanas e 36, e aí até o dia do parto, inclusive no momento do parto, eu tive crise de vômito. Então, foi o tempo todo. Uma vez eu calculei, deu mais de 700 vezes, mais de 700 crises. Então, eu sofri muito, né? Apesar de ser o momento mais importante, né? Um divisor de águas na minha vida, foi um momento que eu sofri muito, tá? E durante essa gestação, eu tive que fazer uso de antiemético, né? De medicamentos e tudo. Então, tomei vários medicamentos, enfim, tomei ondansetrona e não controlava, nada controlava minha crise de vômito. Eu assumi que precisaria conviver com isso até o final da gestação. E assim o fiz. Quando chegou a minha segunda gestação, 6 anos depois, eu já estava psicologicamente preparada. Falei, não, eu já passei por isso. Quando eu comecei os sintomas, né, da segunda gestação, e eu comecei a passar mal de novo, me fala se você também é assim aí. Se você também passou muito mal na gestação. Então, quando eu tive essa segunda gestação, que eu comecei a novamente passar mal, ter as crises de vômito novamente, eu falei, pô, é isso, né? Vou continuar tomando minha medicação, que eu sempre tomei, e vai ser isso. E eu tinha colegas no meu trabalho que trabalhavam com representação mesmo, né? Com a venda de óleos essenciais. E elas falavam sobre a ação do óleo essencial para o controle de vômito, né? De náusea e tudo. E eu, vai dar nada isso não, vai dar nada isso não. E tomando ondansetrona. Até que um dia, uma delas pegou o óleozinho. Ele tá até aqui, que eu tô aqui com a minha farmacinha, vou mostrar pra vocês. Vou tentar não mostrar a marca, porque eu não tô sendo patrocinada, né? Mas olha só, foi esse óleo aqui, tá? Então, foi um óleo de hortelã-pimenta e ela trouxe também um de gengibre pra mim. Foram esses 2 óleos que ela trouxe. E aí ela falou assim, olha, toda vez que você sentir a ânsia, aquela náusea, aquela sensação de salivação excessiva, você coloca uma gotinha na palma da mão e sente o aroma. E eu falei, vai funcionar isso aqui não. Se a ondansetrona não está funcionando, não vai controlar, não é isso aí que vai controlar meu vômito. Eu peguei o óleo e só para experimentar o mesmo aroma, estava trabalhando e tal, já acostumada a passar mal. Coloquei, senti o aroma, falei, nossa, o cheirinho é bom, né? Tal. Deixei lá em cima e continuei trabalhando normal. Acontece que eu trabalhava de 7 às 19. Era um plantão que eu fazia de 12. E nesse plantão eu não vomitei. Foi o primeiro dia que eu, grávida, não senti mal. Aí eu fiquei. E não percebi também, né? E aí o meu colega, que dividia sala comigo, no final do turno, falou assim, você reparou que hoje você não vomitou? Porque ele estava, inclusive, com muita dó, ele é médico, ele estava com muita dó de mim, que ele falava, eu nunca vi uma gestação tão sofrida. Eu falei, você não viu a primeira minha. A primeira era muito pior. Né? Minha primeira gestação eu passava mal, como eu falei, né? De 4 a 6 vezes por dia. Na segunda já era assim, vomitava uma vez de manhã, no meio do dia, uma à noite. Então, ele que observou, ele falou assim, você reparou que você não vomitou hoje? Aí eu, eita mesmo, será coincidência? Peguei o óleozinho, coloquei no meu bolso e eu lembro que a gente foi fazer compras nesse dia no Atacadão, eu e meu marido. E fomos lá nas compras, de repente, no meio do mercado, veio aquela ânsia. Eu falei, vou passar mal aqui no meio do mercado. Não tava com medicamento, né, com comprimido, peguei o óleo, gotinha e senti o aroma. Quando eu senti, a salivação excessiva começou a diminuir, a minha boca começou a secar. Com a minha salivação reduzindo, a minha ânsia, o meu enjoo, a minha náusea também cessou. E eu percebi que eu sentiria o sintoma sim, mas que eu conseguiria controlar.
toda vez que vem o sintoma, eu pego, coloco uma gotinha e assim fiz. Então, o meu encontro com óleo essencial, na verdade, foi um presente, né, de uma colega de trabalho que me ofereceu 2 e um deles foi tirar com a mão, literalmente, o enjoo da gestação. Meu enjoo acabou e eu pude engordar durante essa gestação. Eu pude ter uma gestação mais tranquila. Bom, então, daí começou. Bom, e aí eu adquiri esses 2, né, óleos e tudo, fui até o final da gestação, eu gastei um frasquinho durante a gestação inteira, porque foi controlando o tempo todo esses sintomas com a gestação e tudo, e comecei a voltar em farmacognosia, comecei a voltar a estudar os óleos essenciais. E estudando os óleos essenciais, eu comecei a aplicar alguns deles em problemas pontuais, problemas que me chamavam a atenção na minha família. Então não era assim, tive um sintoma na vida, tive uma cólica, eu vou lá, compro um óleo essencial, como a gente faz na farmácia normalmente, né, e uso. Não. Foi assim, olha, meu marido ele tem um problema respiratório, meu marido ele tem sinusite brava, ele tem muita crise, ele tem problema, ele toma muita medicação, ele tem... Vamos tentar? Então quando eu comecei a perceber um problema bastante importante na família, eu comecei a estudar aquele determinado óleo e comecei a testar. E mais cético do que eu é meu marido, que nem da área da saúde é, né? Então, para eu chegar e oferecer, ele aceitar e realmente perceber a melhora na sinusite dele, é porque o negócio funcionou, tá? Então, o que eu quero conversar aqui com você é exatamente sobre esse momento, né? Esse produto, né? Que eu conheci na prática. Apesar de ter tido conhecimento durante a minha formação, eu conheci na prática e pude experimentar melhora na minha qualidade de gestação e também de vida. Hoje, eu posso dizer que os problemas triviais que a gente tem, né, de saúde na família, febre de criança, problema de sono, questão de acalmar, questão de melhorar a energia que eu falo, o ânimo, o estado, né, de ânimo mesmo, estar estimulado do indivíduo, os enjoos, a função respiratória, né, as questões relacionadas à irritação na pele, esses probleminhas. A questão, como eu moro numa zona, num local, né, onde tem muita vegetação, então a gente tem período do ano que tem muito inseto, né, muito mosquito e tudo. Então, essa função repelente, unida com o aroma, né, agradável. Então, isso tudo, hoje em dia, é uma realidade para mim. Hoje, a minha farmácia, ela consiste de problemas, assim, básicos, ela consiste praticamente de óleo essencial, tá? Febre, esse tipo de coisa, tá? Então, não vou usar, não uso nenhum medicamento, não. Claro que a gente tem medicamento, sim, tem momentos que a gente precisa usar medicamento. Mas, para mim, por exemplo, eu prefiro fazer uso de produtos naturais. É até estranho falar, né? Porque eu trabalho em farmacologia, né? Tanto nos cursos preparatórios, como no período que eu dei aula em faculdade, em curso técnico, eu trabalhei muito a parte de farmacologia, né? Mas, para mim, para minha vida mesmo, e aí quem me conhece vai saber que é tudo baseado no chá, é baseado no produto natural, é baseado no, opa, o tempo vai virar, já vamos fazer uma sopa aqui com um monte de legume para a gente dar uma reforçada na nossa imunidade. E óleos essenciais. Então, hoje eu tenho na minha farmacinha 12 óleos essenciais que são literalmente essenciais para mim, tá bom? E o que seria o óleo essencial? Né? Qual que é a ideia que a gente tem aí sobre óleo essencial? Óleo essencial, e aí o meu convite é exatamente conversar sobre a verdade desses óleos essenciais. O óleo essencial, ele faz parte de um desses 4 grandes grupos de substâncias metabolismo secundário vegetal. O que é isso? O vegetal ele produz diversas substâncias. Algumas são imprescindíveis para a sobrevida dele, outras têm alguma função, mas não são imprescindíveis. Sem elas, eles vivem também, tá? Então, são do metabolismo secundário, digamos, do vegetal. Nós temos 4 grandes grupos, que são esses aí. Nós temos aí os compostos fenólicos, os glicosídeos, os alcaloides e os óleos essenciais, tá? Que lá na farmacognosia, muitas vezes a gente chama de óleos voláteis. Eles são derivados do terpeno, então, quimicamente, eles são derivados do terpeno e eles conferem normalmente aroma e sabor
as preparações farmacêuticas, né, cosméticos, medicamentos, produtos de higiene e também para alimentos. Os óleos voláteis, eles são dotados de essências aromáticas e eles são obtidos por diversas formas de extração. Eu vou apresentar algumas, só a título de exemplo para você, tá? Mas principalmente por arrasto de vapor e por espremedura, que é espremer mesmo o pericarpo do fruto cítrico. Por que eu falo pericarpo do fruto cítrico? No Brasil, hoje, o que nós temos de força de produção de óleo essencial vai ser o óleo essencial derivado do fruto cítrico, né? Laranja, limão, né? Os diversos tipos de laranja, os diversos tipos de limões. Então, esses frutos cítricos hoje são o carro-chefe da produção de óleos essenciais no Brasil, tá? Agora, o Brasil tem só fruto cítrico? Não, o Brasil tem um monte de coisa, mas a gente não explora nem de longe a metade do que a gente tem, tá bom? Mas então, basicamente, a gente vai utilizar arrasto de vapor, destilação, e vai usar também a espremedura. Eu vou mostrar também outras formas de extrair o óleo, né, de vegetais, né? Às vezes é da raiz, às vezes é da folha, às vezes é do fruto. Eu tive a oportunidade Deus é bom demais comigo, eu tive a oportunidade de ter muitas experiências na área farmacêutica. E uma das experiências ricas que eu tive foi de orientar TCC no Centro-Oeste, né, na região de Cerrado, e num local onde a gente pôde extrair vários óleos, né, de diversos vegetais diferentes, tá? E explorar também a função farmacológica desses óleos. Então, por exemplo, a gente estava ali na região de Goiás, e a gente já extraiu o óleo de piqui e aplicou no filtro solar, né, para uma formulação de um produto com função filtro solar. Então, nós temos várias aplicações desses produtos. Apesar deles não serem essenciais para o vegetal, né, como a água, por exemplo, a água é um produto que é essencial. Sem a água, o vegetal não vive. ATP, energia. Sem energia, ele não vive, né? Agora, sem óleo essencial, o vegetal vive. Então, é uma substância que é do metabolismo secundário do vegetal, mas que tem aplicação para nós, seres humanos, tá bom? Então, eu tive a oportunidade aí de extrair alguns óleos. Eu sei que o trabalho é árduo, muitas vezes o rendimento é muito baixo, né? É bem trabalhoso e é bem ainda manual. Para o farmacêutico, é até romântico ver a extração de óleos voláteis, porque muitas vezes a gente... E essa extração envolve montagem de sistemas de vidraria, né? Que vai nos remeter lá às boticas, né? Aquele período primordial ali da história da nossa profissão. Então, é um processo muito bonito. Os óleos voláteis, diferentemente dos óleos fixos, que é uma confusão que pode acontecer, né? Você conseguir extrair um óleo de um vegetal, mas ele não ser volátil, tá? Então, diferente dos óleos fixos, os óleos voláteis, eles volatilizam ao toque, né? A temperatura da pele, praticamente, eles vão volatilizar. Os óleos fixos, eles normalmente são obtidos de sementes. E os óleos voláteis, normalmente, são obtidos de folhas, tá? Ou frutos. Então, os óleos fixos, eles são obtidos de sementes e eles não são voláteis, tá? Então, significa que se eu pego um óleo fixo, coloco uma gotinha ali e massageio, ele vai ficar, né? Quando eu observo daqui a pouquinho, ele tá ali. Agora, o óleo, deixa eu escolher um bem cheirosinho aqui. Deixa eu escolher um de outra marca, para não parecer que eu tô fazendo propaganda. Agora, o óleo, vê se dá pra ver, o óleo volátil, eu aplico aqui, né? Uma gotinha. Aí, não pode aplicar muito, porque o aroma é forte. O aroma é forte. Nossa, que delícia. Esse aqui é de laranja doce. De laranja doce é uma delícia até para aromatizar o ambiente, né? Então, você, ó, massageia um pouquinho. Aí você já começa a perceber que ele vai embora, né? Na temperatura da pele. Ele não fica aquele aspecto oleoso, sabe? Que o óleo fixo ficaria. Então, ele começa a sumir. Não dá pra ver direitinho aqui, mas ele volatiliza, tá? E esse volatilizar é onde ele vai espalhar ali o seu aroma, que por vezes vai ter só a função aromática mesmo, né? Outras vezes vai ter a função de saborizar alguma preparação ou algum alimento. E muitas vezes vai ter uma função farmacológica, sim, propriamente dita, tá bom? Então, nós temos aí essa diferenciação dos óleos fixos dos óleos voláteis, e aqui nós temos a constituição química. Então, normalmente ele é constituído por 20 a 200 componentes,
que são classificados como componentes majoritários, componentes secundários e traços. Então, os óleos voláteis, igual, eu peguei esse aqui de laranja doce, né? Significa que foi, né, extraído da laranja doce um óleo. Não foi uma substância específica, é um óleo complexo, com uma mistura de substâncias ali dentro, tá? O que acontece? Qual é a diferença entre as várias marcas que existem, as várias indústrias que existem? Por que a indústria brasileira não se sustentou líder mundial como ela já se apresentou, né? Já se posicionou? É justamente pela dificuldade no controle de qualidade desses óleos, tá? Então, esses óleos, como nós temos uma mistura muito complexa, existe sim uma dificuldade de se fazer, de se padronizar o controle de qualidade desses óleos. Tá? Então, diferentemente, por exemplo, do comprimido de paracetamol, que você vai lá e você tem que ter tantos miligramas de paracetamol, você consegue dimensionar isso no espectrofotômetro ou num cromatógrafo, né, um HPLC, o do óleo essencial você consegue também identificar, mas é um mix de substâncias. E a proporção dessa substância, como é um produto de origem viva, origem vegetal, nem sempre é a mesma, né? Então, o tamanho do fruto, se você for pensar, o tamanho do fruto, dependendo da terra, dependendo da localização, da irrigação, você vai ter tamanhos diferentes. Então, imagina a produção desse óleo para cada um dos vegetais. Então, existe aí uma heterogeneidade na proporção dessas substâncias que compõem, né, esses óleos essenciais. O fato é que nós temos aí, entre essa mistura complexa de substâncias que fazem parte dos óleos, componentes que são chamados de majoritários, os componentes que são considerados traços, secundários, que tem a segunda maior parte, né, maior proporção de presença no óleo, e os elementos considerados traço. Normalmente os elementos traços são aqueles que têm uma proporção bem pequenininha e que podem, inclusive, trazer algum até prejuízo, tá? Então, por isso que a diferença entre essas indústrias, entre esses produtores, está muito nessa purificação, nesse tratamento pós-extração, tá? Então, extrair não é complicado. O complicado depois é você conseguir um rendimento bom a partir do tratamento desse óleo essencial e da comprovação da qualidade do óleo essencial, tá? Então, nós temos aí compostos chamados de majoritários, secundários e traços, que podem ser hidrocarbonetos terpênicos, álcoois, aldeídos, cetonas, fenóis, ésteres, éter, óxidos, peróxidos, furanos, ácidos orgânicos, lactonas, cumarinos compostos de enxofre. Ou seja, a gente tem uma diversidade absurda de substâncias presentes nesse mix, que é o óleo essencial, tá bom? O fato é que quimicamente, eles podem, né, ser derivados aí de dois grupos químicos específicos, ou fenilpropanoides, tá? Quando são derivados de aminoácidos, ou terpenoides, quando são derivados do isopreno. Professora, o que significa isso? Olha, a partir da glicose, que é o que a planta consegue produzir através da fotossíntese, essa parte a gente lembra, né? Lá da época da biologia, minha filha tem 9 anos, gente, tô chocada com isso. Ela tem 9 anos estudando fotossíntese. Não sei se eu estudei tão nova isso. Parece que minha filha era um bebê esses dias, já está estudando fotossíntese. Então, o fato é que as plantas, elas produzem seu próprio alimento, que é a glicose. Ótimo. A partir da glicose, as plantas, os vegetais, eles produzem outras substâncias, que são essas substâncias do metabolismo secundário, tá? Aí aqui, nesse slide, o que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente a demonstração que, a partir da glicose, são produzidas substâncias chaves, como, por exemplo, o ácido chiquímico, a acetil-CoA, né? E aqui nós temos o ciclo do ácido cítrico. São pontos aí importantes, né, para o metabolismo do vegetal. E a partir dessas substâncias ou dessas vias, que a gente chama de vias biosintéticas, nós temos aí alguns componentes. Aqui onde é que estão os terpenos, tá? Nós temos aqui os terpenoides e nós temos aqui os fenilpropanoides, tá? Então, são aí, ó, fenilpropanoides e terpenoides. São os tipos de óleos essenciais que existem, tá? Então, nós temos aí, resumindo a história, tá? Para quem fala, óleo essencial é coisa de quem não estuda, de quem não sabe nada, não sei o quê, não tem ciência nenhuma em óleo essencial.
além da gente conhecer a origem dos óleos essenciais, nós conseguimos, através, por exemplo, de ressonância magnética nuclear, elucidar a rota de síntese exata, por exemplo, nesse caso aqui, do óleo essencial específico. Então, vamos supor, é um exemplo, tá? Porque eu não sei te dizer. Mas vamos supor que o óleo de laranja doce, o cheiro tá aqui no nariz, o que eu acabei de experimentar aqui, que o óleo de laranja doce, ele é derivado aqui, por exemplo, do acetil-CoA. E que ele é um óleo do tipo terpenoide. Então, olha só, a gente consegue comprovar isso através de ressonância magnética nuclear, tá? Para dizer que realmente aquele óleo, ele tem a presença de terpenos, e aí existem ensaios de controle de qualidade que identificam este componente, terpenos, naquele óleo, que eu dei o exemplo aqui, o de laranja doce. Então, se tem o terpeno, opa, então deve estar certo aí, comprova que é um óleo de origem, né, laranja doce, que era o que a gente esperava, com a composição que a gente esperava, tá? Acontece que o controle de qualidade de óleos essenciais e a fiscalização, ela não é tão rigorosa como é, por exemplo, de medicamentos. Então, a indústria, ela afrouxa um pouquinho, acaba que afrouxou um pouco, mas tem aí solução para isso, tá? Então, eu posso ter um outro óleo, por exemplo, aqui, um óleo que eu adoro mesmo. O que eu mais gosto, né, é hortelã-pimenta, claro, né? Porque foi o que salvou minha vida lá na gestação. Mas o de lavanda também, eu não fico sem de jeito nenhum. O de gengibre também, o de limão, amo de limão, porque o de limão, ele tem uma aplicação também na culinária, enfim. Então, vamos supor que o óleo de limão, ele tem fenilpropanoide, ele é um derivado de fenilpropanoide. Então, ele é da via do ácido químico. Então, qualquer uma da presença dessa substância aqui. Fenilpropanoide significa, opa, então meu óleo é um óleo original, um óleo que tem qualidade, tá? Então, os óleos voláteis, eles têm sim eles são objeto de estudo de uma área do conhecimento. Não é uma coisa de, minha avó usa e pronto, tá? Eles são uma área do conhecimento. Eles são objeto de estudo de uma área de conhecimento chamada farmacognosia, que é uma parte, tá? Do nosso estudo aí, da área da farmácia, né? Onde nós estudamos a química dos produtos naturais. Então, a gente estuda não só a química do óleo essencial, mas na farmacognosia a gente estuda a química dos produtos naturais, derivados de vegetais e de animais também. A gente tem produto natural derivado de animal, né? Então, o óleo essencial, ele é objeto de estudo da farmacognosia. Existe uma fundamentação química que define o que é óleo essencial. Para dizer que é um óleo essencial, o que é óleo essencial? Existe um conceito do que é óleo essencial, né? Então, é uma substância de metabolismo secundário, derivado de terpenoides ou fenilpropanoides, derivados dessa rota biosintética que a gente acabou de dizer que pode ser comprovado através de ressonância magnética nuclear. Tá vendo que é ciência, não é a conversa fiada, tá? Então, nós temos aí essa divisão, né? Os terpenoides e os fenilpropanoides, como nós vimos. Aí nós temos algumas propriedades físico-químicas. Então, qualquer óleo que você pegar, óleo essencial, para você começar a observar, né? Normalmente, eles são incolores, levemente amarelados, exceto de camomila alemã, que vai ser azul, e o cravo da Índia, que vai ter um tom marrom avermelhado. Por que é importante a gente conhecer cores? Porque as cores também fazem parte do ensaio de controle de qualidade dos óleos essenciais, tá? Então, as cores, se eu pego um óleo essencial lá e olho, esse aqui tá rosa, não, esse aqui tá alaranjado, o de laranja tá alaranjado, né? O de, sei lá, o de outra cor tá vermelho, de cereja tá vermelho. Então, você pode desconfiar, porque normalmente os óleos, eles têm a cor de óleo mesmo, tá? Aquela cor incolor, levemente amarelada. Aí, a camomila alemã é azul, o cravo da Índia é marrom avermelhado. Eles são oxidáveis ao contato com ar. A densidade é bem baixinha, 0,84 a 1,18. Observe que todas essas características, elas vão ser utilizadas para fins de controle de qualidade, tá? Ponto de ebulição deles. Na verdade, como eu coloquei aqui um ponto de ebulição, mas como tem uma variação muito grande, uma complexidade muito grande na composição desses óleos, então a gente pode ter óleo volátil mesmo, a temperatura da pele, e óleo volátil que não é tão volátil assim, que vai chegar a 300 graus, dependendo da composição dele. Então, esse ponto de ebulição, ele fica muito a cargo do tipo de óleo que a gente está falando, tá? Mas para ser considerado volátil, ele tem que ter essa característica aí de volatilizar em alguma temperatura. Normalmente, eles são solúveis em solvente orgânico, porque eles são o quê? Oleosos, né?
e eles são insolúveis em água. Então, também uma forma de comprovar que é um óleo, né, essencial, a partir da diluição dele em solvente orgânico e conseguir uma mistura completamente solubilizada. Ele tem ele é opticamente ativo, ou seja, ele tem capacidade de desvio de luz, tá? Ele tem um odor intenso. O odor é muito intenso mesmo, né? Tem gente que empolga, começa a usar óleo essencial, fala, vou colocar 4 gotas de lavanda. Você pode até intoxicar, tá? Inclusive, eu acho que eu já intoxiquei a minha mãe uma vez, que ela tava com um problema aí de saúde X, e eu quis tratar com óleo essencial, e eu fiquei tão que eu acho que depois ela teve uns problemas na pele, e aí eu falei, mãe, suspende o óleo essencial. E aí ela parou com esse óleo essencial aí um dia e já voltou tudo ao normal. Então foi uma alergia que ela teve, alguma coisa, tá? Então não empolgue com óleo essencial, porque eles têm um odor forte. A concentração de substância química, apesar de não parecer, de você às vezes menosprezar, né? O que é natural não faz mal. A gente tem mania de pensar isso, né? Mas faz sim. Aqui exemplo de coisa que é natural. Ó, cocaína natural, morfina natural, codeína, ioibina, tá? São todas coisas naturais. Então não é tudo que é natural que não faz mal, não. Dependendo da quantidade, da forma que foi utilizada, é muito perigoso, né? Qualquer substância, tá? E daí vem, né? Aí não é que eu vou levantar a bandeira, não, mas eu tenho dado preferência de adquirir os óleos, até fui presenteada por uma colega farmacêutica recentemente, de profissionais que entendem, né, do assunto. Então, biólogo, o farmacêutico, né? São pessoas que conhecem o que eles estão trabalhando. Então, a partir disso, não que tenha que ser alguém assim, mas eu prefiro conversar sobre produtos naturais com quem entende, né, de produtos naturais e de aplicação farmacológica, tá? Eu ganhei o meu da Sara, os meus últimos óleos. Enfim, método de extração. Como que eu vou extrair esses óleos voláteis, tá? A gente tem um monte, vai variar muito da capacidade do laboratório, do investimento que é feito, enfim, mas a gente tem aí a enfloração, que eu vou falar em português, que eu não sou francesa, né? A destilação, principalmente por arraste de vapor, tá? Seria a principal forma de extrair óleos voláteis, tá? Dos vegetais seria por arraste de vapor. A prensagem a frio ou espremedura, esse é muito utilizado no Brasil, que a gente usa muito óleo volátil de fruto cítrico. Extração com solventes, esse eu utilizei extração com solventes muito com aquele extrator de Soxhlet, sabe? Ele é lindo, né? Todo bonitinho lá. Então, ele é uma potência para extrair óleo, você consegue extrair qualquer óleo, mas o grande problema é o quê? Você utiliza uns solventes orgânicos tão fortes para extrair, mas tão fortes, que depois você tem que passar por um processo de purificação desse óleo, que demora muito, o rendimento é baixo, é caro, e a gente só fazia isso porque tinha fins mesmo de trabalho de conclusão de curso, não tinha fins comerciais. Mas para fins comerciais, de repente, é muito mais vantajoso arraste vapor ou espremedura, tá bom? Extração com solventes com Soxhlet, talvez, enfim, a indústria não utilize. Ou extração com fluido supercrítico, lembrando que o fluido supercrítico é aquele fluido utilizado, que se comporta, né? Ora ele se comporta como. Ele pega características de líquido, características de vapor, para poder facilitar ao máximo a questão da extração. Bom, depois que você. Aqui, adoro esse slide, porque até usei ele nas aulas. Por quê? Porque ele é uma demonstração aí de como é feita a extração de óleos, né? De pétalas, para poder usar perfumes. Então, essa enfloração é o método empregado na indústria de perfumes para plantas de baixo teor de óleo essencial e alto valor agregado. Então, são flores caras, muito caras, que você não vai pegar e espremer a flor, né? Ou não vai pegar a flor, macerar e colocar numa vidraria. Então, aqui as flores elas são depositadas em bandejas com um material oleoso, né? Um material que tem ali que é preparado para absorver o óleo, e esse óleo vai migrando da flor para essa bandeja, e aí você vai repondo as flores, né, para ir aumentando essa concentração do óleo que está sendo extraído. Até que a gordura, né, que está lá na bandeja absorva totalmente o óleo das pétalas, né,
E aí passa por tratamento para você conseguir lavar, entre aspas, essa gordura ali que está na bandeja e obter finalmente o óleo das flores, que é muito utilizado, né, empregado, né, na indústria de perfumes. Então você coloca as pétalas à temperatura ambiente, um tabuleiro, né, sobre uma camada de gordura, aí vai substituindo as pétalas, né, à medida que elas forem esgotando por novas até saturar a gordura. Depois a gordura é tratada com álcool, né? É destilada a temperatura baixa, né? Pra você não perder. Aí, olha que bonito, acho lindo, acho delicado. Tenho vontade de trabalhar com isso, viu? Na minha vida. Será que eu vou viver o suficiente para poder ainda ter essa experiência? Olha que bonito. Eu acho lindo. Né? Deve ser tão bom trabalhar com isso. Olha, aqui, gracinha. Não, imagina um aroma lá, imagina o clima. É igual eu falo. Amo, né? Amo o que eu faço, trabalhar com um laboratório, nossa, eu trabalhar com transplante, que coisa mais chique, né? Nunca imaginei que fosse trabalhar com transplante. Mas, querendo ou não, quando a gente trabalha na área da saúde, a gente tem muito contato com histórias tristes, um ambiente mais pesado, um ambiente de sofrimento. Aí, quando eu vejo aí a atuação do farmacêutico em locais assim, né? Produtos naturais, extração de óleos essenciais, nossa, me dá vontade. Né? Não vou nem fazer muito evento nesse lado, não, porque senão acaba ó, recalculando a rota. Então, aqui eu ia descrever, mas acho que fica muita coisa para falar. Eu tenho no YouTube aí disponível imersão de farmacognosia. Se você colocar imersão de farmacognosia, você vai encontrar material meu explicando mesmo, passo a passo, desses processos extrativos aí de óleos voláteis. Vou só citar aqui para você. Tem a destilação, eu tenho aqui a prensagem a frio ou a espremedura, que é diferente da infloração. Né? A infloração é depositar as pétalas ali no tabuleiro com gordura. A espremedura e prensagem é quando o óleo é removido por prensagem com jato d'água, formando uma emulsão. Então, você forma uma emulsão e aí depois você promove a decantação, centrifuga e destila. Você pode perceber que normalmente no final você vai ter um processo de destilação incluído aí no processo de extração do óleo, tá? É por isso que eu falei, a principal forma de extração de óleo é por arrasto de vapor. Aqui nós temos extração com solventes, aí por isso que eu falo, olha, depois para você fazer o tratamento desse óleo, você vai precisar, assim, de muita coisa, porque são solventes muito fortes, são solventes muitas vezes até teratogênicos, sabe? Carcinogênicos, né? Então, éter de petróleo, hexano, são solventes que extraem tudo que você imaginar, só que tem essas ações aí prejudiciais. Então, precisa, depois dessa extração, quando for utilizar esses solventes, né, fortes aí, passar por um processo de tratamento. Tem a extração por fluido supercrítico, que normalmente utiliza-se o dióxido de carbono como fluido supercrítico, tá? Fato é que depois que você extraiu, é necessário fazer um tratamento desses óleos voláteis, né? Para ver se não ficou nenhum trato de substância indesejável, nenhum solvente residual que é prejudicial, né? Então, esse tratamento ele tem o objetivo de branqueamento, neutralização e retificação, né? Retirar um produto irritante ou de odor desagradável. O método normalmente é por cromatografia de exclusão, tá? E a conservação da amostra é uma forma de, né? Normalmente a conservação ela vem nos frascos, é porque eu não quero mostrar. Eu queria tanto mostrar, eu tenho um monte de óleo, eu tenho 11 óleos aqui e eu ganhei da Sara um rolon agora para eu preparar. Eu já tinha um rolon, isso é legal também do óleo. O óleo de lavanda, por exemplo, eu utilizo para o sono, né, para algumas coisas, para acalmar e tal. Mas eu também utilizo muito, o que eu mais uso, na verdade, na prática, o de lavanda, é para picada de inseto. Então eu pegava, colocava uma gotinha e massageava, né, onde teve a picada. Mas aí eu ganhei o rolon para eu poder preparar com outro óleozinho, dar uma diluída e aplicar, né, com ele, com o rolãozinho em cima da picada de inseto. Eu tinha um outro já tinha comprado um rolon de lavanda para picar de inseto, já usei até acabar. E tem também nossa, agora eu esqueci o nome do negócio. Não é vaporizador, não. Enfim, é o aparelhinho que você consegue colocar lá, né? Pinga o óleozinho e aí vai saindo o vaporzinho com óleo essencial, que aí é legal colocar
Mas assim, cada óleo, não quero falar a indicação de uso, porque cada óleo, assim como cada medicamento, tem uma forma de uso específica, tem uma indicação específica, então as coisas não são aleatórias. E aí é por isso que eu acho muito vantajoso você trabalhar com profissionais. Por exemplo, eu ganhei, né, dessa última vez, o de melaleuca, o de hortelã-pimenta, o de lavanda, e eu acho que eu ganhei também um de... Esse aqui eu ganhei também, ó, na última, que é um mix de óleos essenciais. E eu recebi também, tô até aqui com a cola, um encartezinho com características do óleo, principais propriedades e as dicas de uso. Isso é muito legal, porque assim como o medicamento, eu não posso usar isso sem orientação e nem aleatoriamente, porque senão simplesmente não funciona, né? Então, aqui, esse de lavanda, por exemplo, é indicado para problemas para dormir, estresse, ansiedade, bruxismo, queimaduras ou cicatrizes, eu utilizo muito para pele, como eu falei, alergias, cólica, bebê irritado, cortes, feridas e bolhas, mordidas de inseto e urticária, hemorragia nasal, olhos vermelhos e pressão alta. E tem um efeito também tá. E aqui tem como eu consigo atingir essa função. Então, por exemplo, o da alergia eu vou usar na pele, o não sei o que eu vou usar com aroma, o outro eu vou utilizar em locais específicos, massageando, não sei o que. Então, tem toda a indicação de como fazer uso desse medicamento. E é um diálogo maravilhoso, né? Ainda mais quando são dois farmacêuticos conversando, fica muito mais interessante aí essa experiência, tá? Então, assim, tem o recipiente correto, tem a forma correta de usar, a forma correta de armazenar. E aí a gente tem algumas formas de avaliar a estabilidade também. Assim como temos do medicamento, temos também do óleo essencial. Então, por exemplo, é feito o índice de peróxido, o índice de refração, viscosidade muda também quando perde estabilidade. A própria solubilidade também pode ser alterada, né? Contaminação do óleo, você pode começar a ter uma quebra de solubilidade. O poder ratatório também se perde às vezes. E a análise cromatográfica também pode ser feita para estimar essa estabilidade e saber se ele está bem acondicionado. Quebra de estabilidade vai gerar mudança de cor, de odor, de sabor e de viscosidade principalmente. Aqui, algumas metodologias que são utilizadas para fins de identificação, né, caracterização desse óleo, ou seja, para eu ter certeza que aquele óleo de... vou ver um óleo aqui, gengibre, é realmente gengibre. Então, eu vou utilizar, por exemplo, cromatografia em camada delgada, posso utilizar cromatografia gasosa, que é um outro método que está aí. Posso utilizar cromatografia gasosa acoplada ao espectro de massa, né, que aí vai ser o máximo do máximo para poder analisar esse óleo essencial. E se a indústria tiver isso, aí é que está muito a propaganda forte, né, desses líderes de mercado de óleos essenciais em controle de qualidade. Porque se você tem mesmo um controle de qualidade robusto em cima de óleos essenciais, você pode fazer propaganda, tá? Porque quanto mais puro esse óleo essencial mais resultado ele vai oferecer, tá? E óleo essencial, gente, é igual medicamento. Tem medicamento que funciona para algumas pessoas e outros respondem menos ao medicamento mesmo, alopático. Tá? Então, não importa se é de origem natural, se não é de origem natural, tem organismo, isso vai de indivíduo para indivíduo. Tem organismo mais sensível e organismo que não responde tão bem a medicamentos, tá? Graças a Deus, meus filhos respondem super bem, tanto aos óleos como aos medicamentos. Então, nós temos aí análises que podem ser feitas para verificar o teor, né? Ou seja, a quantidade da substância naquele óleo. E aqui uma tabelinha que eu coloquei, onde a gente tem os 18 principais óleos essenciais no mercado mundial, e aí eu já vou caminhando para o fim do nosso encontro, tá? E, nossa, foi muito rápido, foi muito bom. Mas eu já vou citar para você aqui que nós temos 18 óleos principais, são esses aqui, né? O de laranja, de menta japonesa, de laranja do Brasil, tá? Menta japonesa. Eucalipto, citronela, hortelã-pimenta, que eu amo, limão, amo, eucalipto, cravo da Índia também amo, cedro, lima destilada, nunca tive, mas tá aí, né, entre os 18. Espermente, esse aí eu não conheço não, sei nem como se fala assim. Cedro, lavanda, sassafrás, esse eu tenho também. Cânfora, coentro, esse grapefruit, eu tenho ele.
E esse último aí que eu não sei nem pronunciar também não. Mas esses aí são os 18, são os 18 óleos essenciais no mercado mundial aí. Os principais, tá? Funções. A gente poderia colocar aqui, nossa, dezenas de funções. Eu selecionei as principais porque são as que eu, de fato, sei que a gente pode, né, muitas vezes até abandonar aí esse mercado de medicamentos alopáticos que trazem tanta química para o nosso organismo, né? Trazendo uma química também, substituindo por uma química, mas uma química natural, né? Então, seria aí a função antioxidante, anti-inflamatório, antimicrobiano, calmante, função repelente, função cicatrizante, antiviral, estimulante de função sexual, aromática, saborização, e por isso que é utilizado, né, como coadjuvante de alimentos, estimulante da atividade mesmo corporal, né, não só função sexual, e coadjuvante de medicamentos também. Eles são empregados principalmente como aroma, fragrância e fixadores de fragrâncias em composições farmacêuticas e orais comercializadas na sua forma bruta ou beneficiada, né, fornecendo substâncias purificadas como limoneno, citral, citronela, eugenol, mentol e safrol. Quem são os líderes mundial, né, na produção de óleos essenciais? O Brasil ainda está entre os 4, tá? Então, Brasil, Índia, Indonésia e China. Mas o Brasil, hoje, ele fica muito ali em volta só dos óleos cítricos, tá? Ele já foi líder na produção de óleos de pau rosa, sassafrás e menta. Hoje, esses dois últimos aí, eu até deixei em negrito, o Brasil não só deixou de exportar, como começou a importar. Ou seja, o Brasil não está nem sustentando a sua produção dos óleos essenciais que ele, no passado, exportava. Então, nós estamos perdendo força nesse segmento, né? E por que a gente perdeu força nesse segmento? Pela falta de manutenção do padrão de qualidade dos óleos. A gente não conseguia valorizar o controle de qualidade, não conseguia investir nem definir padrões de controle de qualidade, tá? Então, essa quebra no padrão de qualidade dos óleos e essa falta de representatividade nacional e os baixos investimentos governamentais no setor acabaram enfraquecendo uma possibilidade de potência que nós temos, que é a indústria de produtos naturais, especialmente aí o que nós estamos conversando, que são os óleos essenciais. Olha, por uma questão de controle de qualidade, né? Por uma questão de falta de incentivo, com um Brasil gigantesco, né? Com tanta oportunidade, né? Que nós temos aí de matéria-prima, nós perdemos bastante espaço e hoje nós importamos sassafrás e óleo de menta. Reagindo a isso, né, foi desenvolvido a Abrapoi, que é uma associação brasileira de produtores de óleos essenciais que tem buscado aproximar a cadeia produtiva da academia, das faculdades, das universidades, né, estimulando pesquisa científica, né, programas de mestrado, programas de doutorado, no sentido de explorar o nosso potencial natural, né, nosso potencial de vegetação do Brasil para beneficiar tanto a parte terapêutica, né, a saúde coletiva, como também a economia do país. Olha, o encontro foi uma hora, mas nem parece, passou super rápido para mim. Para mim, um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Fico muito feliz de falar desse assunto. E esse espaço, ele é justamente para isso, né? Não é aqui a conversa só focada, apesar que nessa conversa a gente conversou de muitos conceitos que são cobrados em prova de concurso também, mas eu quero tirar mesmo desvincular essa imagem de farmacêutica só de concursos. Eu quero conversar sobre a nossa área, né, que tem tanto o que falar, nós temos muito o que conversar, né, e muito provavelmente esse mercado de produtos naturais, de óleos essenciais, de fitoterápicos, ele tem enfraquecido muito por falta de diálogo dos profissionais também. Nós precisamos nos empoderar do nosso conhecimento científico em relação a esses produtos e nós precisamos, como eu falo sempre para o farmacêutico, ocupar os nossos espaços, todos. A gente não precisa migrar todo mundo para a mesma área, a gente precisa ocupar os nossos espaços todos, drogaria, indústria, farmácia de manipulação, laboratório, público, privado, procuradoria, tribunais,
perícia criminal, onde a gente puder estar, a gente tem que estar. Meu convite para você é para que você olhe para esse lado, o lado dos produtos naturais. Um beijo para você e muito obrigada pela presença. Aproveita e dá uma passeada aí no canal e vê como a gente conversa de várias coisas aqui, não só de conhecimentos específicos, né, da nossa área. Até mais. Tchau, tchau.